Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, shalom, né? Graça e paz. Que a paz esteja em você, que a paz venha habitar dentro de você, a paz que excede todo entendimento, né? Essa paz que só alcançamos através de Jesus Cristo, através do nosso Senhor. Ele é o príncipe da paz. Bem-vindo a todos. Bem-vindo aqui ao canal TV Militantes. Deixe que Deus continuar, né, te usando para estar nos abençoando com a sua presença. Todas as vezes que entramos aqui online, ao vivo, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, está vindo aqui pela primeira vez, se inscreva agora, ative o sininho para receber as notificações, tá bom? E seja bem-vindo a esta família Militantes Missionários. Quem ainda não nos segue no Instagram, nos siga lá, Pastor Adão Santos, siga também Pastora Egmara e siga Militantes Missionários lá no Instagram. Jonas capítulo 3, vamos ler o versículo do versículo 7 até o versículo 10, tá bom? Jonas capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 10. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Ok. Nós vamos ver aqui, irmãos, um exemplo claro de uma nação, né, um povo. Apesar de que a cidade de Nínive não era um país, Nínive era a capital do país, né, que era a Síria. Mas nós vamos ver aqui um povo, um povo, uma nação, que prevaricaram contra Deus, mesmo não servindo a Deus, mesmo não sendo da religião, vamos dizer assim, né? Da religião judaica, que era na época o povo modelo, o povo ali que Deus habitava no meio deles era o judeu, né? Então, mesmo esse povo não professando uma religião que adorava a Deus, como hoje nós temos o judaísmo, hoje nós temos o cristianismo, que se divide entre católicos e protestantes, né? Que tem um Deus único, né? Aliás, que adora, que é uma religião monoteísta. Essa é a palavra. Então, mesmo eles não professando uma fé como a nossa hoje, né? Eles já estavam no mundo, vamos dizer assim, estavam lá já jogados. Fazia, acontecia. Só que para Deus, pecado não é só o que eu, evangélico, faço. Eu que obedeço a Bíblia, que sigo a Bíblia, para Deus o pecado não é só o que eu faço, o que o evangélico faz. Para Deus, pecado é tudo aquilo que o mundo faz, que foge daquilo que Deus estabeleceu para o homem, né? Mesmo o homem não tendo a Bíblia como regra de fé, mesmo as pessoas não lendo a Bíblia, matar não deixa de ser pecado. Ele não leu a Bíblia, ele não leu isso na Bíblia. Mas mesmo que ele não leu na Bíblia, o matar, para ele, continua sendo pecado também. Aí ele não é evangélico, ele é de outra religião, mas ele roubou. É pecado. Pecado é pecado. Em qualquer lugar, em qualquer religião, pecado é pecado. Então, eles pecaram e não paravam de pecar, irmãos. Né? Pecava com os pés, com as mãos, com a boca, com o pensamento, pecava. Prostituição, adultérios, tantas coisas erradas, né? E como era o costume das nações daquela época, não só ali em Nínive, mas várias nações, né? E tinha esses costumes de servir vários deuses. Por exemplo, Babilônia, né? Era uma dessas. Babilônia servia vários deuses, era
o Merodach, que era o deus Bel, vários deuses, né, que eles serviam ali. Então, outras nações, por exemplo, o próprio Egito, né? Então adorava várias divindades, Anubis, o Zacof, lá, o Apis, que era o deus boi, o deus Nu, enfim, vários, Osíris, né? Horus, vários deuses, o próprio Ra, que era o deus Sol, que o faraó era tido por eles como a encarnação de Ra. Então eles adoravam vários deuses, e isso provocava a ira do Senhor. Então eles adoravam, eles cultuavam outros deuses, faziam imagem de escultura, e isso era pecado perante o Senhor. Prostituição, feitiçarias, bruxaria, né? Tinha deles que sacrificavam crianças a um deus chamado Moloque, sacrificavam crianças em oferendas para poder receber benefícios, receber bênçãos desse Deus. Então, irmãos, eram vários tipos de pecado. Só que Deus vai deixando a coisa acontecer. Parece que Deus não está fazendo nada. E aí, esse é o problema, não de Deus, dos homens. Porque se a pessoa cometesse hoje uma feitiçaria, aí Deus fosse lá e matasse, amanhã, quem viu ele morrer, não ia querer fazer mais. Aqui esse vídeo de exemplo, né? Que era o caso lá de Israel, por exemplo. Só porque alguém se levantava contra um líder espiritual, no caso de Moisés, os filhos de Coré, Datã e Abirão, se levanta contra Moisés, a terra abre a boca e engole todo mundo vivo. Só porque uma Miriam fala mal do líder, ela fica leprosa. Então você vê que a coisa ali é imediata, né? O Davi vai pecar contra Deus, adulterando com Batseba, Deus manda praga em Israel e aquela praga matou milhares de pessoas. Então você vê que a coisa ali era de imediato, né? Só que nessas nações agora, eles aprontam e a coisa não acontece. Nos dias de hoje também, por exemplo. Hoje, você vai ver que é pecado em cima de pecado, né? Uns ali adoram imagem e nada acontece. Aí a gente prega, a gente fala, olha, isso é pecado. Só que Deus não pesa a mão, ninguém morre, aí eles pensam que está certo. Ninguém está morrendo, Deus não está pesando a mão, está tudo ok. Continua fazendo. Aí você prega, olha, feitiçaria, isso é pecado perante o Senhor, está na Bíblia. Aqueles que ficaram de fora dos céus, os feiticeiros, está na Bíblia. É pecado. Só que aí Deus não puniu. Ninguém morreu, ninguém foi castigado com a praga. O outro acolá se envolve em homossexualismo. A Bíblia, a gente prega, a Bíblia ensina. Olha, um homem ficar com outro homem, isso é abominação. Uma mulher ficar com outra mulher, isso é pecado. Só que aí não aconteceu nada. Não veio nenhuma praga, não veio nenhuma cólera, não veio nenhuma epidemia, nada por causa disso. Aí a coisa continua andando. Daqui a pouco, né, não somente se deita homem com homem, mulher com mulher, mas agora ainda faz questão de mostrar isso publicamente. Vão para as praças, fazem carreatas, né? E ainda bate no peito e diz o orgulho, né? Então, ou seja, e não só isso, prostituição. Em todo tempo houve prostituição. Há quem diz aí que é a profissão mais antiga do mundo. Então, já de muitos séculos, muitos milênios, a prostituição existe. Ela existe. Né? Só que nos dias de hoje, irmãos, está tão desenfreada, tão descontrolada. Você vê, a coisa está tão fácil. Hoje é na internet, em todo lugar. Prostituição, traição, adultérios, demais. Divórcio. A pessoa casa hoje, larga amanhã, depois vai na casa de novo, separa depois da manhã. E assim vai. Quer dizer, estão brincando. Então vai chega um momento que Deus vai esgotar a sua paciência. Por que Deus está aguentando até agora? Porque nós estamos vivendo num período chamado graça. E nesse período chamado graça, nós temos um advogado chamado Jesus. Quando Deus quer se irar ou quer castigar os homens, Jesus entra ali e nos defende, né, e julga a nossa causa, ele é nosso advogado. Só que vai ter momentos que a gravidade do pecado é tão grande
que Deus diz, não, filho, agora não tem como, eu tenho que fazer alguma coisa. A paciência de Deus se esgota. Ele tem que fazer alguma coisa, tem que punir, até de uma forma de controlar a coisa, de não perder a rédea, o controle do mundo. Então Deus faz isso. Ele sempre fez isso na história. Então aqui no caso de Nínive, que é o texto que nós escolhemos como base. Nínive peca contra Deus, como as outras nações fizeram também. Então Deus vai levantar um profeta chamado Jonas, filho de Amitai, morava em Gad-Efer, e Deus vai dizer para ele assim, olha, Jonas, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, está no capítulo 1. Vai à grande cidade de Nínive, clama e prega contra ela, porque o seu pecado, a sua malícia tem chegado até mim. Clama, pega contra ela. Ou seja, Jonas ali era o pregador. Os pastores dos dias de hoje, os pregadores, quem está na televisão anunciando a palavra de Deus, quem está nas igrejas, quem está na praça, panfletando, quem está de casa em casa, individualmente falando de Jesus, enfim, os pregadores. Então, Jonas era um pregador. E Deus vai dizer, Jonas, levanta-te, vai à cidade de Nínive, clama contra ela. O pecado dela chegou até mim. Aí Jonas vai à cidade de Nínive. Aliás, Jonas, ele foge, tem toda a história. Eu não vou entrar nesse contexto aqui agora, mas ele foge e tal, aí Deus faz um vento forte, e o barco quase que afunda, aí pegaram Jonas, jogaram na água, a baleia, o peixe engole Jonas. E aí Jonas acaba indo para Nínive. Porque quando Deus quer que você vá para o lugar, ou mais cedo ou mais tarde você vai acabar indo para ele. Deus não perde batalha, ele nunca perdeu uma guerra. Então se você pensa que está guerreando contra Deus e vai ganhar a guerra, está enganado. Deus nunca perdeu uma batalha. Se Deus te escolheu para fazer a obra dele, se Deus te escolheu para você fazer algo para ele, mesmo você fugindo, correndo agora do chamado, e dizendo, Deus, eu tenho empresa para cuidar, tenho família para cuidar, tenho estudos, estou na faculdade, não posso deixar isso agora. Aí você tenta fugir. Mas não adianta. Deus não perde batalha, ele vai acabar levando você para onde ele quer. Então Jonas acabou indo exatamente para Nínive, para onde ele não queria, mas para onde Deus queria que ele fosse. Nínive. O peixe vai cuspir Jonas exatamente na praia de Nínive. Quando Jonas chega em Nínive, aí Jonas vai pregar contra aquela cidade. Jonas estava com tanta raiva da cidade que ele pregou mesmo para Deus ferir a cidade, sabendo que Deus ia castigar a cidade mesmo. Aí Jonas começou a pregar, olha, dentro de 40 dias, isso Jonas pregando, povo de Nínive, assim diz o Senhor, em 40 dias, Deus vai trazer a sua ira sobre a cidade, vai destruir a cidade, vai acabar com a cidade. Irmãos, essas pessoas, elas agora vão tomar uma atitude, elas vão fazer algo que vai mudar a história de Nínive para sempre. Aquilo que viria como praga, que viria como juízo de Deus, que viria como a ira de Deus sobre Nínive, será mudado. Por quê? Porque alguém tomou atitude, porque alguém se levantou. Mas esse alguém não pode ser qualquer um. Por exemplo, eu sou casado, eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu sou cabeça da minha casa, da minha família. Quem responde pela minha família sou eu como cabeça da minha família, certo? A minha esposa não responde, meus filhos não respondem, eu respondo pela minha família. Na minha cidade, quem responde pela minha cidade é o prefeito da cidade. Quem responde pelo meu estado é o governador do estado. Mas quem responde pelo meu país, pela minha nação, que é o Brasil, é o presidente do Brasil. É ele quem responde. Então, Deus confiou na mão dele. Deus colocou na mão dele a autoridade sobre o Brasil. Ele é o representante do Brasil. Ele responde pelo Brasil. Então, ali, quem tomou essa atitude não foi qualquer um. Foi o rei quem responde pela nação. No caso de hoje, o presidente daquela nação, o presidente daquela cidade. Então, aquele presidente, aquele rei, se levantou, e entendeu que para aplacar a ira de Deus, para aplacar o furor de Deus, para fazer com que Deus não punisse o povo, não castigasse o povo, não derramasse a sua ira, a sua cólera sobre o povo, ele entendeu que só havia uma saída, só havia um jeito.
Hoje, por exemplo, nós estamos vendo o mundo sendo surrado por esse vírus, sendo ferido, sendo massacrado por esse vírus, e isso trará depois outras consequências, né? Porque o vírus, ele não vai deixar só... A consequência não é só alguém morrer ou alguém ter problema de saúde. Hoje nós estamos fazendo culto em casa porque não pode fazer na igreja. Lojas estão fechadas. Estádios de futebol estão fechados, enfim. O mundo parou. A economia parou. Então já está tendo consequências. Agora a gente não está sentindo tanto, porque estamos em casa e tal. Daqui a pouco começa a vir as contas. Daqui a pouco começa a vir as nossas responsabilidades, né? As dívidas para pagar. E cadê o dinheiro? Se ninguém está produzindo nada, se ninguém está trabalhando, todo mundo desempregado. Então, olha as consequências que já tem e que ainda vão vir. Vão vir consequências, né? Então, esse vírus traz consequências agora e para o futuro. Então, o rei ali de Nínive, o presidente de Nínive, ele entendeu que naquele momento a saída, a solução não estava no plano humano, não estava no recurso humano. Porque nós podemos fazer nossa parte, sim. Tem um vírus, ok, temos os cientistas que vão estudar para descobrir qual a vacina ou qual o antídoto. Os médicos vão elaborar aí o remédio, enfim. Né? Temos pessoas competentes e capacitadas para isso. Sim. Só que chega um momento, chega um nível que aquilo foge do controle dos homens. E a gente tem que parar, irmãos, e reconhecer que aquilo já não é mais, já não está mais no nível do intelecto humano, da sabedoria humana, do governo humano. Ali já parte para o nível espiritual. Enquanto o governo não entende isso, enquanto o rei não entendeu isso, ele estava correndo sério risco de morte, de morrer. O que ia acontecer? A cidade ia ser destruída, como várias outras cidades foram. Lembra de Sodoma e Gomorra? Foi avisado. Eles não deram ouvido. Deus mandou fogo, destruiu tudo. O Egito foi avisado. O faraó não deu ouvido. Deus mandou praga, 10 pragas, acabou com o país. Então, aquele rei, se ele fosse agir no plano humano, né, usar as ferramentas humanas, a sabedoria do homem, ele não teria sobressaído, ele não teria tido sucesso. Mas ele entendeu que a única solução, e ele não via outra saída, não tinha outra porta, porque tem hora que Deus fecha todas as portas, deixa só uma, que é para você não ter mais opção. Claro que a gente às vezes acaba indo, batendo numa parede, batendo na outra, ver se consegue abrir alguma coisa, criar uma brechazinha ali, uma porta ali, mas não cria. Só ficou uma porta, só ficou uma saída. Deus fechou todas as outras portas, deixou só uma aberta. Disse, a única porta é essa aqui. Então o rei não viu outra saída. Ele só viu uma. E a saída era se humilhar perante o Senhor. Se humilhar perante Deus. Buscar a Deus. Buscar aquele que tem o poder de castigar o mundo, de ferir a terra, de mandar sua cólera, sua ira sobre a terra. Então eu tenho que buscar a face dele para aplacar a ira dele. Só ele pode resolver esse problema. Então o rei agora vai se humilhar perante o Senhor. Ele vai buscar o Senhor, Deus dos céus e da terra. O Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, Jeová. O Deus de Jonas, o Deus dos hebreus. Ele vai agora buscar esse Deus. Se humilhando perante o Senhor. Se humilhando perante o Senhor. Nesse gesto de humilhação entra o jejum. Só que o jejum, ele não pode ser apenas ficar sem comer. Não é só isso. O jejum é mais do que isso. O jejum é mais do que isso. O jejum tem que ser entendido como um gesto de humilhação perante o Senhor. Eu estou me humilhando perante Deus. Porque senão, se eu não entender isso, se eu apenas ficar sem comer, não vai ser um jejum, vai ser apenas um regime. Perder umas gramas a menos. Então não pode ser apenas assim. Jejum é mais do que isso. É mais do que isso. O jejum ali foi recebido. Eles jejuaram, olha só. Só que eles explicaram como deveria ser o jejum.
O rei especificou. O rei tinha isso em alguma Bíblia na época? Não. Tinha algum manual para isso aí, ensinando como é que funcionava? Não, não tinha ali não. Mas o rei entendeu como é que deveria fazer. E o rei falou, olha, vamos fazer assim, assim, assim e assim. Deu os detalhes como é que deveria fazer. Porque tudo aquilo que você vai fazer para Deus tem que ser nos mínimos detalhes. Deus é um ser detalhista. Então, para Deus tem que ser o melhor, tem que ser de qualidade, o culto de qualidade. O jejum é culto. E esse culto tem que ser de qualidade. Então, o rei vai dar detalhes. Ele vai dizer assim, olha, eu quero que jejue. Toda a nação, todo o povo vai jejuar. E não só o povo. Eu quero também que os animais do povo jejuem. Irmãos, animal, a gente sabe aqui que não tem intelecto. Não é? Igual o ser humano. Por que animal tem que jejuar? Parece algo assim, meio fora de lógica, né? Mas as coisas de Deus é assim mesmo. Tem hora que parece loucura. Né? Para que os animais jejuarem? É porque é o seguinte, eu tenho uma fazenda, bois, vaca e tal, aquele é o meu lucro. Aquilo gera renda para mim no final do mês. 1 grama a mais que cada boi ganhar durante esse mês, no final do mês aquilo vai dar várias arrobas. Eu falo porque meu pai é criador de boi, eu entendo isso aí, sei o que é arroba. Né? 1 grama a mais, no final do mês, quando tu junta no coletivo, vai dar várias arrobas de carne. E aquilo se converte em dinheiro. Então é lucro para o fazendeiro. O rei falou assim, ó, nós vamos sacrificar isso para Deus. Os bois também vão jejuar. Vão ficar sem comer, sem beber e estabelecer a quantidade de dias. Lá foram mais dias do que amanhã, do que nós aqui. Ou seja, aqueles bois vão perder gordura, vão perder peso. E isso vai ser sentido no bolso do fazendeiro. Então ele está, de certa forma, doando aquele lucro que ele teria. Ele está dizendo, Deus, eu renuncio o meu lucro. Eu estou disposto a perder esse meu lucro por amor a mim, a minha família, a minha pátria, para o Senhor sarar a nossa terra. Então aquilo também era um sacrifício. Não é que o boi estava jejuando, era aquele dono do boi que estava jejuando através do boi também. Eu jejuo, meu boi também jejua. Então toda a minha casa, toda a minha fazenda, tudo vai estar agora perante o Senhor, no ato de sacrifício, no ato de culto, no ato de louvor ao Senhor Deus. Então olha só que a coisa vai sendo encaminhada com detalhes. Com detalhes, né? O rei deu as instruções. E a minha vida é jejuar, irmãos. Tudo que eu tenho hoje na área espiritual, aonde eu cheguei, né? Hoje eu já preguei isso para a glória de Deus. Os 27 estados do Brasil, acho que tem poucos pregadores que já pregam os 27 estados. Já preguei os 26 do Distrito Federal, né, os 27. Já em mais de 20 países, em 3 continentes. Nos maiores eventos, nos maiores congressos do Brasil e do mundo. Já preguei para 50 mil pessoas, 30 mil pessoas, 10 mil pessoas. Para uma pessoa também. Prego todo dia. Eu acho que poucos pregadores do Brasil pregam com a quantidade, né, que eu prego. Eu prego todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ok. Quero falar o que com isso? Isso aqui não é para minha exaltação. Isso aqui é para dizer o seguinte. Que eu cheguei onde cheguei por causa do jejum. Quem conhece minha história sabe. Meu ministério começou com jejum. E eu não parei. Eu jejuo quase todos os dias. Quase todos os dias. Difícil ter um dia para não jejuar. Então se tem alguém que entende isso aí, que pratica isso, sou eu. Né? Sou eu. O rei, ele então pediu ao povo para que jejuasse. E o povo jejuou. Fez exatamente como o rei pediu. O que aconteceu, irmãos? Quando eles jejuaram, o rei falou o seguinte, nós lemos aí. O rei falou assim, ó, acho que lá pelo versículo, acho que 8 é o 9, o rei falou assim, ó, vamos jejuar, os nossos animais, o gado, não comam, não bebam, tá. Aí o rei falou assim, ó, para que, porventura, né, talvez, ele não tem certeza, mas vamos arriscar, vamos fazer, quem sabe. Né, tá difícil a coisa. Não sei se Deus vai poupar, não. Mas vamos fazer nossa parte, quem sabe Deus não nos poupe. Né? Não derrame sobre nós essa ira, por causa das nossas práticas, das obras das nossas mãos, dos nossos maus caminhos. E ele falou ainda assim, ó, vamos nos converter dos nossos maus caminhos. Olha o que o rei falou. Não sei se é o versículo 8 ou se é o 9. Ele falou, vamos nos converter dos nossos maus caminhos.
Então o jejum, ele não pode ser apenas, esse jejum não pode ser apenas só ficar sem comer. Não é só isso, irmãos. Não é só isso, né? Até porque Deus, ele tem prazer não no jejum em si, mas quando você jejua, você está mostrando obediência ao que Deus te pediu. Então o prazer de Deus não é no jejum em si, é na obediência. O jejum fala da sua obediência. Não é o jejum em si, é a obediência, né? Olha só o que Saul fez. Saul quis sacrificar a Deus, né? Ele deu uma ordem de sacerdote, aí ele foi lá e Deus queria punir todo mundo. Ele foi lá e pegou um animal, botou no altar, imolou o animal, queimou e quis sacrificar, achando que só o fato de sacrificar já está resolvido, só o fato de jejuar já está resolvido. E não é assim. Deus falou para Saul, Samuel falou para Saul. Isso está em 1 Samuel. Vamos ler? Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo de número 22. Vamos ler? Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Olha aí, Deus disse: o obedecer é melhor do que o sacrifício, melhor do que o jejum. Vamos jejuar? Sim, mas antes do jejum tem que ter a obediência. Obedecer quem? A Deus, a sua palavra. E o que é que a sua palavra manda? Abandona o erro, abandona o pecado, abandona as práticas pecaminosas, a imoralidade, a prostituição, os adultérios, a pornografia, a corrupção. E principalmente os representantes do nosso país, governadores, deputados, senadores, né? Vocês são representantes. Então vocês representam o povo. Se nós, o povo, temos que abandonar, muito mais vocês. Abandona a corrupção. Abandone isso aí. Abandone. Deixe essas práticas erradas. Se convertam. Quer dizer, é isso que a Bíblia manda. É isso que a Bíblia está mandando a gente fazer. Quando eu obedeço isso aí o meu jejum, o meu sacrifício, ele tem mais validade perante Deus. Ele tem um poder extraordinário perante o Senhor. Porque o meu jejum ali, ele vai acompanhado da minha obediência. É um conjunto, irmão. É uma série de coisas aí. É um conjunto. Não pode ser visto de forma separada, não. Ah, mas eu estou jejuando, tá bom. Ok. Estou jejuando. E minha vida com Deus, como é que está? Fiquei sem comer hoje. Ok. Mas deixei o adultério? Deixei a prostituição? Tá. Jejuou hoje. Deus vai passar da gente a ira dele. Não vai mais punir a terra. Ok. Passou? Passou. Ufa. Tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilo. Já não tem mais vírus. E aí? Você vai servir a Deus? Ou você vai voltar a fazer tudo de novo? Vai lá para as esquinas se prostituir, hein, moça? Vai lá para a internet, nas suas lives lá, e tirar roupa, hein? Vai mandar nudes, vai trair a sua esposa, vai praticar tudo isso aí, vai roubar de novo, vai matar, vai entrar de novo em corrupção. Você vai continuar, ou depois desse jejum, você vai deixar essas práticas erradas. É isso que temos que ver. Porque parece que a gente quer fazer o jejum, tipo assim, para enganar Deus. Irmão, a Deus ninguém engana. Aí Deus está punindo, perdão, Senhor, não faço mais, estou jejuando aqui e tal, não sei o quê. Como se só aquilo resolvesse. Aí Deus, tá bom, você jejuou, pronto, resolveu. Aí quando é amanhã, tudo resolvido, faz tudo de novo. Então Deus, ele quer que nós jejuemos, mas esse jejum tem que vir acompanhado de obediência, de arrependimento, de renúncia e de convenção. Nós temos que nos converter. Nos converter. Não é apenas eu jejuar, eu tenho que me converter. Nós, os evangélicos, precisamos nos converter. Não estou falando todos, mas uma boa parte precisa se converter, voltar-se para Deus, voltar ao primeiro amor, né? Então tem que haver esse arrependimento dentro do nosso coração, de verdade. Porque eu posso enganar você,
Você tá com a arma na minha cabeça, vou te matar. Eu falo, não, me perdoa, não faço mais isso. Ah, ele arrependeu, vou matar não. Eu enganei você, mas dentro de mim eu digo, não quero tirar a arma, eu pego ele. Quer dizer, eu engano você. Agora a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Se o nosso jejum for apenas de aparência, ninguém engana a Deus. O nosso jejum, povo de Deus, crente, você crente evangélico, o nosso jejum não pode ser de aparência. Tem que ser verdadeiro. Se for um jejum de aparência, Deus não recebe. Não adianta, irmão, Deus não recebe. Deus não vai receber coisa de qualquer jeito não, irmãos. Deus não recebe. Se eu fizer um banquete para você na minha casa, te convidar, vem, vou te oferecer um banquete. Aí tu chega lá, o arroz está cru, a carne está mal assada, o refrigerante está quente. Tu vai receber, irmão? Tu não recebe. Imagine Deus. Deus não recebe, Deus não recebe. Não é dizer, pastor, misericórdia, não fala isso. Eu falo porque eu não estou amaldiçoando e nem profetizando. Eu estou te precavendo. Vamos jejuar de verdade, irmãos. Vamos fazer um jejum de verdade. Um jejum para Deus. Algo que venha agradar o Senhor. Né? Vamos fazer um jejum de verdade. Com arrependimento. Com quebrantamento. Com obediência. Né? Com temor perante o Senhor. Vamos fazer aliança com Deus. Que é o que as nações faziam antigamente. Era isso. Na hora que Deus ia punir, fazia uma aliança. Deus ia punir por quê? Porque a aliança está quebrada. O povo de Israel, Deus chegou lá e puniu. Faltou chuva, ficou tudo seco, plantava e não nascia. Gente com sede, gado morrendo. Por quê? Aliança quebrada. Adianta aí jejuar? Os profetas de Baal jejuavam lá. Se cortava tudo e adiantou? Não, adiantou não. O que tem que fazer? Restaurar a aliança. Diz a Bíblia, Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Estava quebrado, consertou o altar. Conserto de aliança. Depois que tudo foi feito, consertou o altar, reparou o altar, Deus mandou fogo do céu e aceitou o sacrifício. Porque foi feita uma aliança. Não é? E o povo se prostrou dizendo, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então o povo se prostrou diante de Deus, se voltou para Deus, foi feita uma aliança. A questão é que a aliança da nossa nação está quebrada. A aliança do mundo está quebrada. A aliança de muitos crentes, de muitas igrejas estão quebradas. O jejum, só o jejum não vai resolver. O jejum tem que vir acompanhado disso aí. Vamos fazer aliança com Deus. Vamos nos voltar para Deus. Vamos fazer uma análise. E Paulo, a igreja de Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, que ele fala da ceia, ele vai dizer assim, ó, examine o homem a si mesmo. Vamos nos examinar, irmãos. Fazer uma análise, ver aonde erramos. Eu, como crente, como evangélico, eu estou seguindo o jeito que a Bíblia manda ou estou desobedecendo? Se estou desobedecendo, Deus fala para mim, o obedecer, filho, é melhor do que sacrificar. Prefiro a obediência. Jesus, no capítulo 9 de Mateus, ele falou assim, olha, vocês nunca leram? Quero obediência e não sacrifício. Quer dizer, não é que Jesus não queira sacrifício, não é que Deus não queira o sacrifício. Ele quer dizer que prefere, se for para ele escolher entre a obediência e o sacrifício, ele escolhe a obediência. Se é para ele escolher entre a obediência e o jejum, ele escolhe a obediência. Entendeu? Então o jejum ele tem que vir acompanhado disso aí, de obediência. Vamos nos converter, nos consertar com Deus. Amanhã no seu jejum, se conserte com Deus, peça perdão do que você fez. Se você prostituiu, peça perdão, confesse, peça perdão, busca sua reconciliação, adulterou, peça perdão, se conserte com tua esposa. Busca o perdão de Deus, né? Você é político, se corrompeu na política, e muitos até pastores evangélicos se corrompeu, aceitou ali a propina, a proposta lá, porque ia entrar um dinheiro aqui, se você assinasse aquilo ali, mas aquela assinatura sua daquela emenda, daquela lei, daquele projeto, era para prejudicar a nação. Tu sabia disso, mas tu assinou assim mesmo porque o dinheiro estava vindo do teu bolso. Fez isso, se corrompeu, peça perdão. Peça perdão. Não tem pecado que Jesus não perdoe, irmãos. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Lá está escrito assim, ó. Filhinhos, eu vos escrevi essas coisas para que não pequeis. A vontade de Deus é que ninguém peque. Mas como isso é inevitável, não tem como não pecar, para que não pequeis. Mas, se pecardes, lembre-se, temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo, o justo.
capítulo 1 de 1 João, versículo 9. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, peça perdão para Deus do teu pecado, daquilo que você fez. Eu citei aqui alguns tipos de pecados, mas tem outros que você fez e que eu não citei. Mas você sabe que foi pecado, porque a tua consciência está te acusando, está pesando. Peça perdão para Deus. Volta ao primeiro amor. Volta a servir a Deus de verdade. Né? Então, o que o rei pediu foi isso. O rei de Nínive. Ele disse, se nós nos convertermos ao Senhor, deixarmos aí as nossas obras más, né? E buscarmos a Deus, quem sabe Ele vai nos atender. E Deus atendeu. Deus poupou Nínive. Deus não puniu Nínive. Né? A Bíblia diz que Deus ouviu Nínive. Acho que o versículo 10, tem como ler de novo, né? Jonas capítulo 3, versículo 10. A gente vê o que aconteceu. Jonas capítulo 3 e versículo 10. Né? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Olha só, irmãos. Deus se arrependeu do mal que ele tinha dito que faria e não fez. Algumas vezes ele se arrepende. Quando ele fala, ele não é filho de homem para que não é homem para que mente, não é filho de homem para que se arrependa, né? É falando acerca de promessas e tal. Ele não, se ele te prometeu que vai te dar, ele vai te dar. Que vai te abençoar, ele vai te abençoar, tá bom? Agora, algumas vezes, quando ele fala que vai te punir, se você se quebrantar, buscar a ele, se arrepende. Ele falou que o Ezequias ia morrer. Aí Ezequias virou para a parede, chorou, se humilhou, e Deus e tal. Aí Deus se arrependeu porque ele se humilhou, porque ele buscou, porque ele se voltou para Deus. Ele disse, Isaías, vai lá e diga para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Vai apresentar o Deus. Entendeu? Então aqui Deus se arrependeu do mal que ia fazer contra Nínive. Por que se arrependeu? Porque o povo se converteu. O povo buscou.